A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, irmãs, ouvintes. Hoje estamos no 5º dia, no propósito de buscar o Espírito Santo. E nessa tarde eu quero convidar a você a orar, pedir ao Espírito Santo de Deus o discernimento de espíritos. É a única maneira, amados, de discernir o engano de Satanás. Nós só vencemos a Satanás e os demônios através do dom do Espírito Santo. E eu quero dizer a você, não pare de orar, não pare de buscar o Espírito Santo, porque Satanás, ele é astuto. O que é astuto? Ele sabe manipular uma mentira. Ou seja, Satanás, ele tem a capacidade de fazer uma mentira parecer com a verdade. O diabo, ele tem aparência descaída, desfigurada, uma aparência horrível. Ele é um bicho feio, mas a Bíblia diz que ele transfigura em anjo de luz, ou seja, quando ele quer enganar, a sua feição muda para uma feição bonita para enganar. E é por isso que somente através do Espírito Santo nós venceremos e saberemos que muitas vezes o diabo está por trás de muitas coisas para enganar. Satanás, amados, ele usou a própria Bíblia, um texto da Bíblia, para tentar enganar a Jesus Cristo. Os ministros do diabo, você pode ler na sua Bíblia, tá? Depois você lê na tua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13, 14 e 15, diz que os ministros de Satanás. Quem são os ministros de Satanás? Os falsos profetas, os falsos apóstolos, que ele engana fraudulosamente, ou seja, o que é fraudulosamente? Enganoso. Estes ele transfigura em ministro de Cristo. Esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, eles usam a Bíblia para arrancar teu dinheiro. Ele usa falsa, eles inventam uma revelação para te enganar. Eles inventam uma profecia mentirosa do inferno. E muitas vezes são usados pelos próprios demônios. Eu vou dizer uma coisa a você, meu amado irmão. Veja bem, o diabo, ele não conhece o teu pensamento, mas ele vê o que você faz e o que você fala. E o diabo pode usar um falso profeta para falar aquilo que ele ouviu você falar, certo? Então nós precisamos do discernimento de espírito. E eu lhe convido nessa tarde para orar, porque só assim nós venceremos os demônios. Só assim nós não cairemos no engano de Satanás. O diabo, ele usa pessoas, o diabo, ele usa suas táticas mentirosas. Então eu convido a você, e a você que ainda não serve a Jesus, você, meu amigo católico, católica, você que não professa nenhuma religião, cuidado, porque o diabo,
ele engana, ele é enganoso, o espírito enganador. É hora de clamar ao Espírito Santo pelos dons do discernimento. Amém? Você que está pela primeira vez, esse é o canal Oração Gera Milagre. Toda semana nós temos uma campanha, um propósito de oração, e nós estamos nesse propósito, pedindo ao Espírito Santo para operar em nossa vida o querer dele. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Curte esse vídeo deixando o seu joinha. Compartilhe com a sua família, que esta mensagem, esta oração é muito importante, porque nós precisamos que o Espírito Santo de Deus revele ao nosso coração quando Satanás está agindo de forma sagaz, quando o diabo está agindo de forma manipuladora. Você sabia que muitas vezes o próprio Satanás está por trás das redes sociais, seduzindo adolescente, seduzindo criança, seduzindo marido, atrai a esposa atrai marido, porque o diabo, ele usa o espírito maligno, o espírito da pombagira, e a pessoa acha que é uma mulher, a pessoa acha que é um homem normal. Não, muitas vezes não é um homem em si, é um espírito diabólico, de demônio, que está usando a pessoa para você não perceber que é o diabo investindo contra o seu casamento. Então é preciso o discernimento de espírito. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, obrigado, Deus, pelo 5º dia de clamor, de oração. Senhor, o discernimento de espírito é um dos dons do Espírito Santo, e é através desse dom, ó Pai, que nós saberemos e conhecemos a mentira do inimigo. É através do dom do discernimento, Espírito Santo, que nós possamos enxergar a malignidade, a maliciosidade do inimigo. Espírito Santo de Deus, e nessa tarde eu quero clamar ao Senhor Espírito Santo que nos dê esse dom maravilhoso, que é o dom de discernir os espíritos. Até mesmo, Senhor meu Deus, no meio religioso, Senhor, porque Satanás também, ele usa os seus pregadores mentirosos, com falsidade, para enganar. Jesus Cristo, o Senhor mesmo disse que os falsos profetas, usados por demônio, eles fazem, Senhor, cair até fogo do céu, e se possível, ele enganaria até os seus escolhidos. Mas nessa tarde, Espírito de Deus, eu levanto esse clamor de oração, porque o Senhor sabe que nenhum homem é capaz de detectar a mentira de Satanás. Porque, Senhor, são mentiras camufladas de verdades. São mentiras que aparentemente parecem verdade. Senhor, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Espírito Santo, manifeste, Senhor, sobre a igreja, sobre todos os servos do Senhor, o discernimento, Senhor. Jesus Cristo,
o Senhor nos alertou dizendo: cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm, meu Senhor, vestidos de ovelha, mas eles são lobos devoradores. Espírito Santo de Deus, por isso, Senhor, não podemos olhar para a aparência, mas devemos clamar a Ti, Espírito de Deus. Tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Espírito Santo. Não deixe, Senhor, nós cairmos no engano de Satanás. Não deixe teus filhos, a tua filha ser enganada por artimanha maligna. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta sobre a vida de cada obreiro do Senhor o discernimento, Senhor, para rejeitar a voz do inimigo, rejeitar, ó Deus, a inspiração do diabo. Espírito Santo de Deus, dai discernimento a esta mãe, Senhor, para discernir o comportamento estranho do filho, da filha, Senhor. Dai discernimento, Jesus querido, Jesus maravilhoso, a esse pai, para ter o discernimento, Jesus Cristo de Nazaré, o que está levando ao comportamento estranho dos filhos. Senhor, e nesta tarde, em nome de Jesus, enquanto eu estou orando aqui, juntamente com seus filhos, Deus Pai, pelo seu Espírito Santo, meu Deus, inspira o seu servo, meu Deus, a buscar o discernimento de espírito, porque o discernimento de espírito vai revelar a mentira dos falsos profetas, a mentira dos falsos apóstolos, porque Espírito Santo de Deus, esses ministros do diabo, eles se transfiguram, ou seja, eles mudam a sua aparência para como se fosse ministro do Senhor Jesus Cristo, mas através do Espírito Santo, Pai, a igreja não será enganada, essa família não será enganada, esse jovem não será enganado. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, manifesta o seu poder, manifesta a sua autoridade, manifesta, Senhor Espírito Santo, agora a autoridade divina na vida do ministério da igreja, Senhor, para não deixar o lobo cruel entrar em nosso meio. Pois bem, Senhor, falou Paulo, quando Paulo aconselhava os obreiros da igreja de Éfeso para tomar cuidado, porque depois que Paulo partisse da cidade de Éfeso, entraria no meio da igreja lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. E esses lobos são falsos apóstolos, falsos pastores, falsos profetas que hoje, Senhor, eles usam até a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Eles usam a Bíblia, Senhor, para fazer os crentes abandonar a vida de santidade. Senhor Jesus Cristo, Satanás usou um texto da Bíblia para tentar fazer o Senhor tentar a Deus. Ele usou, Senhor meu Jesus, a Bíblia para tentar enganar o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa tarde, eu clamo por misericórdia, pois o mundo já está cheio de falsos profetas, o mundo está cheio de enganadores, mal intencionados, homens a serviço de Satanás, a serviço do inferno, tirando, meu Deus, fazendo com que os crentes abandonem a igreja.
E quantos crentes, Jesus, abandonaram a igreja por dar ouvido aos espíritos de demônios que falaram na boca de falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Ó Espírito Santo de Deus, unge a mente da tua filha, unge a mente do teu filho, unge a mente, meu Pai, da mocidade, unge a mente dos obreiros do Senhor, para não cair no engano de Satanás. Espírito Santo de Deus, dá o discernimento, Senhor Jesus Cristo, para os casais perceber, Senhor, que a pombagira está tentando destruir o seu casamento. Dá discernimento, Jesus querido, meu Salvador, para as tuas servas, Senhor. Dá o discernimento, Jesus querido, para essa mãe, para essa esposa, essa dona de casa, discernir, Senhor, a infiltração da ilusão satânica. Ó Espírito Santo de Deus, ai de nós se não for o Senhor, ai da igreja, Espírito Santo, se o Senhor não estiver conosco. Senhor, neste momento, dá o discernimento, Jesus, a tua serva, no trabalho, no ambiente de trabalho. Dá discernimento, meu Deus eterno, essa jovem na escola. Jesus, dá discernimento, Senhor, a esta irmã, meu Deus eterno, ao sair de casa, dá discernimento para nós, Jesus Cristo, porque muitas vezes, Senhor, Satanás, ele finge de compassivo, muitas vezes, Senhor, o diabo, ele finge de bonzinho para enganar. Jesus, uma vez, o diabo, ele usou Pedro, ele estava fingindo de ser bonzinho, querendo te enganar, Jesus, e o Senhor respondeu: para trás de mim, Satanás. Jesus, dá o discernimento para as crianças. Ó Deus, quantas crianças, Senhor, quantas crianças, adolescentes, Jesus, estão sendo arrastadas pelo inferno, através dos desenhos diabólicos, através dos filmes satânicos que as mães não percebem. Mães deixam, Senhor, muitas vezes os filhos horas e horas na frente de uma tela de celular e não sabe o que os filhos estão vendo, e o diabo está destruindo a mentalidade dos filhos. Quantas vezes, Pai, aleluia, Jesus, um adolescente está sendo, Senhor meu Deus, manipulada pelo próprio espírito de demônio, usando alguém do outro lado da tela. Ó Jesus, tem misericórdia, Espírito Santo de Deus. Eu sei, Pai, que nem tudo é o diabo, mas Satanás, ele tira proveito das fragilidades. O diabo, ele é sagaz, mas nessa tarde eu estou clamando por um avivamento, eu estou clamando por uma intervenção sua, Espírito Santo, eu estou clamando pela intervenção divina agora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, intervém, Senhor, com livramento. Espírito Santo de Deus, intervém, Senhor, em favor dos seus servos obreiros, Senhor. Espírito Santo de Deus, dá o discernimento para nós. Quantas profecias, Pai. Espírito Santo de Deus, quantas revelações mentirosas nas redes sociais. São revelações, Pai, mentira, de falsos pregadores para arrancar dinheiro das pessoas. Espírito Santo de Deus, e a tua palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, de toda perdição.
e por amor ao dinheiro muitos se transpassaram com muita dor. Senhor, tem misericórdia, Pai. E quantos, Jesus, estão usando o nome do Espírito Santo para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro das pessoas? Eu repreendo esse espírito de demônio agora. Senhor, Espírito Santo, intervém, Senhor, no mundo cristão, intervém no mundo religioso, Senhor. Quantos falsos mestres, Senhor, usando, meu Deus, as redes sociais, usando o grupo do WhatsApp, Senhor, inventam revelações para arrancar dinheiro do povo. Mas nessa tarde eu estou clamando por uma intervenção do céu. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, arranque, Espírito Santo, a máscara do diabo. Arranque, Espírito Santo, a máscara desses falsos apóstolos, desses falsos profetas, que são usados por espírito de mentira, são usados por espírito de demônio para enganar as pessoas. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta tua filha, teu filho, para discernimento, Senhor, discernir, Senhor. Pai, meu Deus, que os pregadores do Senhor Jesus Cristo preguem a verdade, que a igreja comece a orar, Senhor, pedindo a manifestação da verdade, porque, Senhor, aonde manifesta a verdade, o espírito de mentira é destruído, o espírito de mentira é envergonhado, Satanás é vencido. E nessa tarde, Senhor, o dom do discernimento é o suficiente, Senhor, para nos livrar das mãos de Satanás. A manifestação, Espírito Santo, do dom do discernimento de espírito é o suficiente para proteger essa família, proteger a tua filha, proteger esse lar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá o discernimento, meu Deus eterno, para os obreiros que estão lá no exterior, os missionários. Ó Espírito Santo de Deus, dá o discernimento para nós, Senhor, meu Deus, separar, Jesus, o teu evangelho e o outro evangelho que não é seu. Jesus Cristo, meu Salvador, o Espírito Santo ordenou ao teu servo escrever que o teu evangelho, Jesus, é o poder de Deus para a transformação das vidas, para mudar a vida. Quanto que o outro evangelho, Senhor, não muda a vida de ninguém. São evangelho maligno, evangelho maldito, evangelho que não leva ninguém ao céu. É o evangelho, Senhor, da riqueza material, o evangelho do prazer do pecado. Querido Espírito Santo de Deus, ajuda a nos pregar o evangelho que muda a vida do homem. Senhor, Jesus querido, meu Salvador, ajuda, Espírito Santo, a igreja, ajuda a nós discernir entre a voz do Senhor Espírito Santo e a voz do espírito enganador. Como diz as Escrituras, que existe outro espírito que não é o Espírito Santo. Deus dá discernimento para a igreja. Quando estiver ouvindo a pregação, saber quem é que está falando na boca do homem, meu Senhor, se realmente é o Espírito Santo ou se é um espírito de engano, um espírito de mentira, um espírito de profanação. Jesus, porque o teu Espírito não leva ninguém a se profanar, o Espírito Santo não leva ninguém a abandonar a santidade, o Espírito Santo não leva a igreja a abandonar os princípios sagrados. Quanto ao espírito maligno, o espírito de mentira, ele leva o povo a profanar, abandonar a santidade, abandonar as verdades. Espírito Santo, dá o discernimento nesta tarde, pela misericórdia divina, Senhor.
Ó Espírito Santo de Deus, porque Adão e Eva foi enganado, Espírito Santo, porque Eva nem imaginou, nem percebeu que era Satanás que estava falando na boca daquela serpente. Eva conversou com a serpente, ela nem imaginava que era Satanás. E quantas vezes, meu Deus, Pai, teu filho está conversando com alguém, está conversando com o diabo, é o diabo que está falando na boca de certas pessoas, e as pessoas nem percebem que é o diabo, assim como Eva não percebia que era o diabo que estava falando na boca da serpente. Eva nem percebeu que era o espírito maligno que estava conversando com ela através de uma cobra. Meu Deus, quantas vezes Satanás está conversando, Jesus, com as pessoas, através, usando a boca de outra pessoa. Mas o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Jesus te repreenda, demônio. Sai desta vida agora em nome de Jesus. Senhor, Espírito de Deus, abra os olhos dessa mulher, abre os olhos desse homem, abre os olhos desse pastor, abre o olho, meu Deus, dos crentes, porque muitas vezes o diabo, ele vem fingido, e as pessoas conversam com o diabo, discutem com o diabo, e não sabem que é o diabo. Manifesta o discernimento de espírito, agora, Jesus, dá o discernimento de Espírito Santo para todos os crentes, as igrejas. Senhor meu Deus, ajuda-nos a discernir o que é profecia do céu e o que é profecia do inferno e profecia da carne. Senhor, porque o Senhor disse através do apóstolo João, para nós não acreditar em todos os espíritos, porque mas provar se o espírito vem do Senhor Deus. Ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, é tarde de vitória sobre os demônios, é tarde de derrotar os demônios pelo dom do discernimento. Em nome de Jesus Cristo, Deus, é tarde. Ajuda a tua filha a dizer não para o diabo. Ajude, meu Deus, esta jovem a dizer não para Satanás. Me ajuda a dizer não para o diabo, porque é tarde de vitória sobre os demônios. É tarde de vitória sobre os espíritos de mentira. Pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor nos protege, Pai. Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, nesta tarde, revela para a tua filha, revela para o teu filho as mentiras, as manipulações, o engodo. Em nome de Jesus, espírito maligno, cai por terra. Arranca, Espírito Santo, a máscara desse demônio, essa mentira dessa pessoa. Quantas vezes o diabo usa as pessoas para inventar mentira, inventar calúnia, inventar coisas que não existem. E muitas vezes, meu Deus, por falta de discernimento, a tua filha entra em desespero, Senhor. Mas nessa tarde, que essa mentira do diabo venha a ser revelada pelo Espírito Santo, esse engano de Satanás venha a ser desmascarado, e a tua filha saia vitorioso, o teu servo saia vitorioso. Esta é a minha oração. Manifesta, Espírito Santo, o discernimento em nossas vidas. Ajude-nos a estar alerta, vigiando, Senhor, e examinando as Escrituras, pois o Senhor revela também através da Bíblia. Senhor, dai-nos o discernimento quando Satanás estiver usando o texto da Bíblia para querer nos confundir, porque a meta de Satanás é confundir, é colocar dúvida na vida dos seus filhos. Mas em nome de Jesus, espírito do engano está repreendido agora. Senhor, dá autoridade e poder para o teu filho e a tua filha expulsar esse espírito maligno. Nos dê autoridade, Senhor, no teu nome, para expulsar todos os demônios, em nome de Jesus. Pai, nessa tarde, dá o livramento para a tua filha. Abre os olhos da tua filha e do teu filho. Abre os olhos desse pai, desta mãe. Abre os olhos desse pastor, os meus olhos cada vez mais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica conosco, porque a tua presença nos dará o discernimento
das astúcias do diabo e seremos vencedor